Bom, então vamos lá, já consertei aqui. Vamos lá. O texto, como eu estava falando, né? O texto poético, né, se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura, tá? Né? Todo texto poético tem ali, né, essa caracterização ali, né, por, né, privilegiar o prazer estético da leitura. Então, sendo assim, a poesia, tá, pertence, né, à ficção, tá? Pois trata-se de um processo criativo e de algo inventado, tá? De modo geral, né, entende-se por poesia a emoção, né, o aspecto imaterial do texto, tá? Então, dentro ali, né, desse contexto de poesia, a gente pode encontrar aí, né, poesias em poemas, tá? Canções, textos narrativos também a gente encontra, peças publicitárias, dentre outros aí, tá? Eu só tô passando aí para vocês verem a diferença entre poesia e poema, mas o que a gente vai se aprofundar é no poema. É só mais para vocês terem uma base, né, de diferenciar a poesia do poema, tá ok? Já o poema é muito comum, né, o emprego das palavras aí em versos, né? Métrica, estrofes, rimas, ritmo. Então, né, tem todo essas características aí dentro do poema, tá? É muito comum ali a gente confundir, né, usar ali, né, poesia e poema como palavras sinônimas, tá? Mas existe a diferença, né, entre uma e a outra, né? A poesia é algo mais imaterial, né? É um poema ali, né? E é uma poesia, né? Mais, né, fixa, tá? Né? Imaterial, como eu falei. E o poema já é um gênero textual com características de estrutura próprias, tá? Como eu falei, né? No poema ali, né, existe, né, a métrica, né, tudo certinho ali, né, a rima, o ritmo, tem que estar tudo casadinho, a palavra, né, casadinha uma com a outra. Há versos, tá? Estrofes, ok? E rimas também, acho que eu já falei rimas, né? É isso mesmo. Então, tem toda uma estrutura específica na parte do poema, né? A gente vai poder observar aí daqui a pouquinho, né, como, né, é feito, né, como é feita, né, a estruturação, né, do poema, tá? Então, é basicamente, né, essa estrutura, né, onde existe, né, a parte ali, né, de rimas, versos, estrofes, tá bom? A métrica, tá? Da entonação ali, né, das palavras, né, do som, né, que sai, né, um casadinho com o outro, tá? E na poesia, né, dificilmente a gente vai encontrar ali determinado poema, né, que não tem, né, essas estruturas, né, das rimas, né, dessa estrutura física, né, que é que são as estrofes e os versos expostos ali. Então, na poesia a gente não encontra isso dificilmente, somente mesmo no poema, tá bom? Então, no poema, cada linha corresponde a um verso, tá? O verso em si é a unidade poética, tá? Eu vou tirar a foto aqui de um,
é até o que vocês vão fazer, né, para casa aí, mas eu só vou botar a estrutura deles aí para vocês poderem ver mais ou menos. Canção do Exílio. Amo de paixão esse poema, né, de Gonçalves Dias. É assim, perfeito para você trabalhar a parte poética dele. Então eu gosto demais. Deixa eu botar aqui a câmera. Ok. Então, ó, vamos observar aí. Canção do Exílio. A gente pegou esse poema aí, né? A gente pode observar logo de cara que ele tem ali, né, estrofes, versos, né? Cada verso, o verso em si é a unidade poética, né? E cada estrofe ali, né, corresponde a um verso, né? E o que é estrofe? Estrofe é o agrupamento de versos, tá bom? A gente tem aí, né, nesse poema, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Vamos ver quantos versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acho que é isso mesmo. 24 versos. Tá bom? Então, a repetição regular de um verso ou de uma estrofe no poema, a gente vai chamar isso de estribilho, tá? É a repetição aí, né, de um verso ou de uma estrofe, tá bom? No poema. Então, nós temos aí os estribilhos, tá ok? Alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedecem a um número exato de versos. Esse aí do Canção do Exílio, a gente pode observar que cada estrofe aí tem a quantidade diferente de versos, tá? A gente pode bem ver isso daí nitidamente, né? A primeira estrofe, por exemplo, tem somente 4 versos. É isso? Isso. Já na quarta estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Então já é, né, um poema aí que não tem um número exato de versos nos poemas, mas existem poemas que têm um número específico exato de versos em cada estrofe, tá bom? E dentro disso aí, né, dentre as principais, né, formas fixas, né, do poema, nós temos aí alguns elementos, tá, do poema, tá? A gente não vai falar sobre eles hoje, a gente vai deixar para a próxima aula, até porque eu quero que vocês, né, se aprofundem mais a esse conhecimento de poemas, tá bom? Mas aí nós temos aí, né, essas formas fixas, esses elementos, né, do poema, o acróstico, tá? A balada, o haikai, o soneto e a trava, tá? Nós vamos ver na próxima aula esses elementos, tá? Que estão dentro da formação do poema, tá bom? Na parte, né, das formas fixas, né? Então a gente vai poder observar, né, no decorrer aí das nossas aulas, né, esses elementos aí presenciais, tá, nos poemas, tá ok? Então, a diferença aí entre, né, o poema e a poesia, né, também cuidado pra gente não confundir, né, com a rima, tá? É totalmente diferente também, tá? A gente meio que pode confundir, mas como eu falei com vocês desde o início das nossas aulas, né, que cada gênero textual, por mais que eles sejam parecidos, né, cada um tem a sua forma ali específica, tá? Então, resumindo aí, né, o poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários, tá? Nós temos, né, o cuidado de não
de não confundir, tá? O poema com a poesia, né? O poema, né, ele traz ali aqueles elementos, né, de estrofes, versos, rima, ritmo, a métrica. Já a poesia, ela não tem esses elementos, geralmente não tem, tá? Somente o poema, tá bom? Então, o que vocês irão fazer aí, né, de atividade, essa página aí, vão pegar o texto do Canção do Exílio, tá? A página 13, 14 e 15 para casa, tá? 13, 14 e 15 para casa. E na próxima aula a gente vai se aprofundar mais, tá? Nesse contexto aí de poemas, tá? Eu vou até tentar preparar um material para vocês. Eu posso até mandar pelo WhatsApp, tá? Eu vou tentar ver isso direitinho. Se eu não conseguir mandar pelo WhatsApp, desculpa. Quem quiser me dar o e-mail, eu posso mandar por e-mail também. Ou Dayana manda, não sei como que vai ser essa questão, que a gente tá nesse período aí de lockdown. Então eu não sei como que vai funcionar, tá? Mas eu dou um jeitinho aí para vocês terem essas informações, né? Para vocês copiarem aí, né? Sobre o poema, tá bom? Então, a gente iniciou hoje, tá? O nosso conteúdo, mais um conteúdo, né? Com o gênero textual poema, tá? E na próxima aula a gente vai se aprofundar, né, mais sobre isso, tá? Eu queria que vocês vissem primeiro a estrutura desse poema, para a gente poder trabalhar em cima desse poema aí, a identificação, né, de características, né, de um poema, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.